É a paixão, é o tesão por aquilo que faz. Eu vi o Lúcio chegar no Internacional. Para quem não sabe, o Lúcio foi contratado depois de uma derrota que o time dele tomou 7-0. E ele era o zagueiro do time. Uma pessoa no Inter viu e disse: esse cara tem futuro, esse cara vai vir para cá. Você precisa ir lá no Inter agora mais frequentemente para falar com os jogadores, né? Porque o que nos move mesmo, todos nós treinadores, o Jorginho é treinador, o Lúcio não sei se vai ser ou não, o Ricardo já foi ou não, é tu ver um grupo de jovens, de homens, que se devotam de corpo e alma de uma maneira, véio, que eles se tornam maior que eles mesmos. E foi o que vocês fizeram, né, naquela Copa. E na questão de foco, velho, Danilo, que vocês falaram, deu uma entrevista também, cara, que me deixou muito preocupado. Que ele falou que futebol raiz, futebol paixão, futebol com amor, né? Tá muito difícil hoje no mundo de negócios que virou o futebol. Eu acho que vocês foram muito felizes em falar diretamente do Neymar, eu já falei também, é um craque, mas todo craque, se não estiver conectado com os companheiros, não vai fazer a diferença. Ele precisa estar conectado, e foi o que vocês fizeram o tempo inteiro lá na Copa do Mundo. Então, obrigado por passarem isso também para essa nova geração. Tem hoje, né, muitas informações, na época de vocês não tinha as redes sociais. Nós temos que entender o Neymar, porque ele é o primeiro grande aço e grande camisa 10 da seleção, depois do advento das redes sociais. Isso é diferente, é um peso enorme, vocês sabem bem disso. Mas agradecer a vocês e que a gente tenha esse espírito que vocês sempre tiveram e que mostraram para nós aqui hoje. Obrigado. Todo mundo. Deixa eu botar pra gravar aqui só pra fazer a mídia, né? O nome de estudo, né? Sou Juvenal, eu não vi nem o Penta, eu nasci em 2003. E a esperança da minha geração, querendo ou não, é Neymar, tá ligado? E muitas pessoas mais velhas, torcedores, né? E alguns jornalistas, a galera da mídia, principalmente meu pai e meu avô também, assim, do torcedor mais velho, fala que Neymar nunca vai ganhar a Copa do Mundo, não sei o que ele teve a oportunidade dele. Só que o argumento, pelo menos de muitas pessoas da minha geração, é que 14, 18, 2022 ele não teve outro jogador diferente para jogar ao lado dele. Tanto que vocês falaram aí que 94, Bebeto e Romário, 2002, Rivaldo e Ronaldo. Claro que tem os outros jogadores, né? Mas assim, vocês acreditam que 2026 pode ter esse segundo jogador para ajudar Neymar se ele estiver fisicamente pronto para jogar a Copa do Mundo? E se não tiver esse segundo jogador, tem que ser no estilo que a Argentina fez com o Messi, se doarem só por um jogador para dar essa Copa do Mundo a Neymar? Essa é a minha pergunta aí para vocês. Valeu. Eu acredito que eu acredito que esses jogadores possam ser Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo. Eu acho que o conjunto vai ser importante. Claro que sem dúvida nenhuma, eu joguei junto com o Neymar em 2011 na seleção, depois voltei para o Brasil, joguei contra. É um fenômeno, o cara é um craque, um dos grandes nomes da seleção brasileira. Eu acredito que, claro, sozinho ele não vai conseguir, né, e ninguém consegue, mas eu acredito que ele, né, empenhado, com comprometimento, né, e junto com os outros companheiros, como a gente falou aqui, a qualidade do Brasil é muito grande, né? Eu acho que está faltando, na minha opinião, mais empenho, mais determinação e mais compromisso, né? Mais compromisso com a seleção brasileira, com eles mesmos, respeito à profissão deles, né? Então acho que isso, particularmente para mim, foi algo que literalmente moveu a minha carreira, moveu a minha participação na seleção brasileira. Então, às vezes chegavam pessoas e falavam: você sabe que no próximo jogo você vai bater o recorde de não sei quem, no outro jogo você vai fazer tantos jogos. Só que cada treino e cada jogo para mim era como se fosse o primeiro. Então, o comprometimento era muito grande e eu não olhava, vamos dizer assim, os louros da vitória. Eu olhava... Os argentinos, eu batia rindo, tapa na cara, levei soco. Foda-se, Copa do Mundo. É o meu país, irmão. É o meu país, porra. Não tem amizade, caralho. Que porra, ele não tem amizade por nós. Isso que o Jorginho falou na Argentina, eu vi, o Brasil todo vê. O menino falou que ia meter 4 gols, não meteu, terminou o primeiro tempo. O goleiro da Argentina, que é um
vagabundo que eu digo, num bom sentido, porque é foda, é nego que eu gosto. Ele depois foram em cima do cara, quatro cara, encurralou o cara, botou a mão na cara, ninguém fez nada, porra. Eu tô aqui falando, não é porque passou não. Se é o meu grupo ou dele, o jogo acaba ali. A porrada ia ser uns 3 expulsos. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Quer briga, tem briga. É pau pra lá e pau pra cá. Eu bato aqui, tu bate lá. Então, quando a gente ia jogar na Copa do Mundo, meu amigo, não tem amizade. Esse negócio de... Tem uma cena do Romário com o Baixo que é lindo, né? Baixo é um cara sensacional. Mas tu já viu? Baixo olhando pra ele assim, Romário nem olha aqui, ó. Sério pra caramba. Copa do Mundo não tem negócio de amizade. Zidane apertou a mão de Ronaldo dos caras. Naquele jogo que a gente perdeu a final, deu chapéu, caneta, fez miséria com a gente. Antes do jogo, rindo, tudo. Meu irmão, porrada nesses caras, a gente precisa ganhar esse título. Eu acredito na seleção brasileira. Se eles mudarem esse comportamento deles, tem que mudar sim, porque senão a gente não ganha. E te digo mais, Copa do Mundo ganha de trás para frente, não é de frente para trás. Gostoso dos argentinos, eu batia rindo, tapa na cara, levei soco. Foda-se, é Copa do Mundo. É o meu país, irmão. É o meu país, porra. Não tem amizade, caralho. Que porra, ele não tem amizade por nós. Isso que o Jorginho falou na Argentina, eu vi, o Brasil todo vê. O menino falou que ia meter 4 gols, não meteu, terminou o primeiro tempo. O goleiro da Argentina, que é um vagabundo que eu digo, num bom sentido, porque é foda, é nego que eu gosto. Ele depois foram em cima do cara, 4 cara, encurralou o cara, botou a mão na cara. Ninguém fez nada, porra. Eu tô aqui falando, não é porque passou não. Se é o meu grupo ou dele, o jogo acaba ali. A porrada ia ser uns 3 expulsos. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Quer briga, tem briga. É pau pra lá e pau pra cá. Eu bato aqui, tu bate lá. Então, quando a gente ia jogar na Copa do Mundo, meu amigo, não tem amizade. Esse negócio de... Tem uma cena do Romário com o Baixo que é lindo, né? Baixo é um cara sensacional. Mas tu já viu? Baixo olhando pra ele assim, Romário nem olha aqui, ó. Sério pra caramba. Copa do Mundo não tem negócio de amizade. Zidane apertou a mão de Ronaldo dos caras. Naquele jogo que a gente perdeu a final, deu chapéu, caneta, fez miséria com a gente. Antes do jogo, rindo, tudo. Meu irmão, porrada nesses caras, a gente precisa ganhar esse título. Eu acredito na seleção brasileira. Se eles mudarem esse comportamento deles, tem que mudar sim, porque senão a gente não ganha. E te digo mais, Copa do Mundo ganha de trás para frente, não é de frente para trás. Então, com certeza, isso foi algo importante, que para mim eu vi vantagem de não existir. Então, hoje é algo que é muito complicado, né, de controlar. Então, eu acho que isso caberia muito à decisão dos atletas, né, de se blindarem, de pegar, como a gente falou, esse sacrifício e chegar a certo ponto e falar, durante esses 60 dias, ninguém mexe em rede social, ninguém fica, né, colocando coisa. A gente sabe que é difícil, hoje o mundo gira, né, em volta disso, mas é como a gente falou, eu acredito sempre numa frase: sem sacrifício não tem benefício. Então, se você tem sonhos, se você quer alcançar algo, passa por esse período, por essa, né, etapa que se chama sacrifício. Bola o dia inteiro, noite toda, só parava futebol, 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 e olhando vocês jogar. E eu e um amigo, assim eu lembro como se fosse hoje, naquele desejo, aquela ânsia, e só queria ser jogador de futebol. E daí a gente anotando no caderno, comecei a anotar, e para muitos, né, que já me conhecem, hoje tem aí o Wikipédia, Google, sabe que meu nome é Lucimar, né? Então, pô, jogador com o nome de Lucimar não dá, tem que ter outra opção. E naquele momento ali, eu e um amigo, e começamos a pensar e sonhar e coisa. Eu falei, mas Rochinha, Rochinha. Eu falei, pô, não posso lá. Tem o Ricardo Rocha, então eu vou querer ser chamado de Rochinha. Por favor, tá livre. Gostei da sua ideia. A partir de hoje eu vou lhe chamar de Rochinha. E daí eu cheguei no Internacional. E daí o Guto Ferreira, né, o Lisca também era treinador ali do Juvenil, e falou, pô, não dá pra chamar. Como é que eu vou gritar, Lucimar, volta, tira a bola, e tal. E ele falou, então eu vou resumir. Então foi ali que começou o Lúcio, mas o nome, né, de criança inicial era Rochinha. E eu vou falar uma coisa, com seu tamanho ficaria mais bonito Rochinha. É difícil para mim ir lá na frente, ter que atacar
daí voltar para marcar quando eu vou fazer o que realmente sei, que é ir para cima, quer driblar, quer fazer gol, eu não vou ter mais força. Daí aconteceu isso, daí a galera lá de trás falou, professor, então a gente prefere que o Ronaldo não volte, que ele fique lá, mas aí a gente cobrou dele, falou, mas aí tu vai ter que fazer valer essa nossa decisão, que vai ser o quê? O meio de campo marcar mais, sobrecarregar mais a defesa, mas dar mais liberdade para os atacantes. Então, é isso que o grupo vencedor tem. É eu entender a necessidade dele e ele entender a necessidade minha, né, do grupo. Ou seja, a gente vai correr aqui atrás, deixa a gente dar carrinha, a gente se vira, se joga na bola, vai tirar, mas quando chegar lá na frente, a gente precisa que tu faça o gol para a gente vencer. E no final, todo mundo marcar a história, que foi o que aconteceu no Penta e no Tetra. Então isso é algo que constrói. É muito legal ver isso, porque você troca responsabilidade, né, e com isso confiança, que eu acho que é o ideal e o essencial para um grupo vencedor, né? O sacrifício que a defesa faz aqui, que o atacante faz lá, que o meio de campo vai ter na criação. Então, isso tudo em conjunto é o resultado, né, muito provável é ter títulos e vitórias. Eu penso que SAF não é nem problema nem solução. É importante que a gente precisa pensar, antes de mais nada, não é lei da SAF, é lei 14.193. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar a lei. Uma lei nova, uma lei que ainda está em evolução. A gente precisa mergulhar nela, e não somente em narrativas ou exemplos pontuais, para que a gente possa saber fazer o melhor uso de acordo com a sua realidade. Quando o Marcos me fala de 800 clubes, quase 400 profissionais, e num mercado que até este ano a gente só tinha espaço para 124 em competições nacionais, a partir do ano que vem a gente vai ter 156, ainda é pouco. É muito importante que os clubes, antes de mais nada, eles entendam que para se transformar em SAF, eles precisam inicialmente responder, Guilherme, 3 perguntas. E nessa ordem, Tininho. Primeiro, eu sei escolher o melhor modelo de SAF para o meu clube? Então, antes de pensar em qualquer coisa, pense num modelo de SAF. Porque SAF não tem um modelo único, você pode ter vários tipos de modelo, isso é muito importante. A partir do momento que você definiu o modelo de SAF que você quer fazer, você vai escolher o melhor momento político, econômico e esportivo do seu clube, que ele vai impactar diretamente na escolha da terceira e mais importante resposta, que é o melhor parceiro. Então, se você pensar num bom modelo, se você escolher o melhor momento, naturalmente você vai encontrar o melhor parceiro. A gente pode falar do Bahia, que teve um processo de quase de 10 anos de maturação política, de estruturação e pensamento de modelo, e a consequência natural foi receber um ótimo parceiro. Eu acho isso muito importante para que as pessoas pensem exatamente como elas vão conduzir antes de pensar se é problema ou solução a SAF. E quando eu vejo mais uma vez brilhantemente na apresentação da esquadra o Guilherme mostrar esse funil imenso, a gente precisa pensar muito, porque se a gente mantiver para julgar sucesso de SAF única e exclusivamente como resultado esportivo e venda de ativo econômico, a gente vai precisar de uma Série A com 100 times, e a gente vai precisar de, a cada ano, aparecer um novo mercado da Arábia Saudita.
bom, e que alegria poder participar desse evento tão enriquecedor. Agradecer a Roberto, a Dado. Eu tive a oportunidade de participar da primeira edição e estava lá muito bem acompanhado do saudoso professor Nereu Pinheiro, já que a gente está falando aqui de treinadores. Agradecer a Paulinho, e eu só tive uma frustração aqui quando eu cheguei. As pessoas não conhecem que esse cara jogou, cara. Eu ia ver Paulinho jogar, foi um dos grandes jogadores da minha geração, ele é um pouco mais velho que eu, mas jogava muito. E quando eu sonhava em um dia ser jogador, eu fui lá ver você jogando, Paulo, e hoje a gente tem a oportunidade aí de trabalhar em políticas públicas e estar aqui, pra gente é um privilégio. Depois a gente vai conversar, porque pode ter ser fute Olinda aí, vamos trabalhar para isso. Mas pessoal, só falando sobre essa temática de treinadores, eu queria trazer para o lado bairrista do nosso futebol pernambucano. Eu acho que essa renovação de treinadores é uma coisa que não se fala. A gente teve grandes treinadores que por aqui passaram e fomentaram o nosso futebol e foram referência. Carlos Alberto com Ricardo Rocha, teve campeão brasileiro pelo Bahia, o Evaristo de Macedo, O último treinador que passou aqui, que teve seleção brasileira, Leão, poucas pessoas lembram disso, que foi em 2000, aquele belo trabalho. E trazendo para o futebol pernambucano, a gente teve o professor Givanildo Oliveira, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, uma das grandes referências, e a gente fala muito pouco por essa renovação. Ela aconteceu no início desse século, com Roberto, com Dado, treinadores que apareceram após esses grandes treinadores que por aqui passaram, mas a gente não se preocupa com essa continuidade da formação de grandes treinadores do futebol pernambucano. É uma coisa que está se passando e a gente não consegue ter esse pensamento de médio a longo prazo, pensando no futuro. A imprensa participa muito bem disso, João, é uma coisa que a gente se preocupa muito com a formação de grandes jogadores, que são importantes, mas e os grandes treinadores que a gente pode formar? O Daniel teve que sair do esporte para voltar agora numa outra condição. O Dado teve que sair daqui para o Mojimirim, o Roberto teve que sair para ter o reconhecimento. É uma coisa que a gente pode tentar, num debate tão amplo como esse, de pessoas tão capacitadas, a gente pensar num futuro não só no futebol regional, falo pernambucano, mas também regional, de grandes treinadores que por aqui passaram. Quanto tempo tem um treinador que não treina a Série A? Como a gente comentou sobre isso. E mais um ponto importante nesse nível que a gente está do futebol. E é importante também, que esse tema que você traz, porque liga com o tema do debate. Pernambuco está com muitos técnicos estrangeiros agora. O Sport recentemente trouxe 2 nessa temporada. Já tinha trazido 2 no ano passado. E o mercado dos técnicos pernambucanos era do estado também, E a gente tem uma grande lembrança também. Poucos lembram. Ricardo Rocha, ele após terminar a sua carreira, ele teve esse início como treinador, assim como o Zé do Carmo teve. E a imprensa nossa massacrou, por conta de um resultado. Mas o Ricardo foi inteligente e não ficou com o treinador. Mas teria potencial de ser um grande treinador, Além de ser esse grande gestor de pessoas, é um cara que, da forma como eu ajo, da forma como eu me expresso, vai muito desse cara aí. Ricardo, ele é uma referência para a gente, não só como um dos maiores zagueiros da história do futebol, mas também como uma pessoa humana que ele sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ele, E todos nós temos que ter. O Ricardo, na minha opinião, eu sempre falo, é um dos maiores zagueiros do mundo. Quem jogou com ele, Jorginho, teve esse privilégio. Ainda bem que ele foi para a zaga, Porque era lateral. E ele começou como lateral, tá? O começo dele foi como lateral. Mas só para terminar, e a gente também trazer esse lado bairrista, temos aqui também gestores que estão surgindo do nosso futebol, que são daqui de Pernambuco. Ítalo, Tininho, Suelton, Dado, são pessoas que são referências hoje no futebol. Eu vim comentando aqui com o João, o que eu falei para João aqui ia ficar em off, mas falando sobre Dado, de toda a sua capacidade como treinador, e um cara muito didático, e quem trabalhou com Dado teve a oportunidade de entender, assim como o Roberto, esses treinadores da nova geração, assim como o Milton, que a gente teve a oportunidade de conversar quando era comentarista, e o Lisca. Pernambuco, ele tem essa questão da identidade. O torcedor pernambucano, ele é muito apaixonado. E os treinadores que chegam para cá, para beber dessa fonte, tenho certeza que continua assim, é uma coisa que a gente quer que continue, nessa continuidade de expressão do que o futebol pernambucano é. Ele se perdeu um pouco nesse meio tempo, dos últimos 10, 15 anos, mas temos aqui treinadores que passaram por aqui, são respeitados,
E nesse fomento do futebol regional, e eu trago para o lado pernambucano, que a gente possa também entender a importância de valorizar os que são daqui. Eu tenho esse bairrismo e que a gente possa também ter essa consciência. Eu cresci aprendendo que o quarto poder era da imprensa, né? Não é oficializado, mas o quarto poder era da imprensa. E eu acho que hoje passou para a rede social. E, para mim, o que atinge mais diretamente são os diretores. Não sei se eu vou fechar mais porta aí, mas vamos lá. São os diretores, por vezes estatutários, na maioria das vezes, que pautam o norte que está tendo no trabalho pela rede social, pelo seu Instagram, pelo seu YouTube, pelo X e etc e tal. Entende? Então aí é onde agora terminou de ferrar geral o trabalho de uma forma mais direta, mais impactante. Eu sinto isso em relação ao treinador. Jornalista. Não, perfeito. Então tem uma diferença. O influencer que não é jornalista, ele não tem compromisso com a credibilidade. Perfeito. Então ele pode tumultuar porque ele não é jornalista formado. É isso, ele quer engajamento, ele quer viralizar, é isso que ele quer. Então isso, infelizmente também a gente está vendo essa modinha de muitos comentaristas, até então respeitados pela televisão, também vestirem a bandeira e estão virando agora comentaristas influencers. Já puxando, é uma dura realidade nossa. Eu como jornalista fico muito triste de ver jornalistas que eu respeito agora entrando nessa modinha de influencers defendendo o time. Então, eu queria saber isso de vocês, que é um assunto que eu acho que todos vocês, treinadores, são da velha geração, porque vocês têm 20 anos de trabalho, vocês pegaram uma época que não tinha rede social. 10 anos? Muito mais. Sério? Talvez muito mais. Tinha seleção. Não, eu vou além. Na própria Série B, com a saída de dado, talvez... Você lembra de algum? Atualmente? Luizinho Lopes. Luizinho Lopes. Pronto, Luizinho Lopes, que é do Rio Grande do Norte. Que não está mais, né? Saiu, né? Que foi meu auxiliar. Eu vou além. Eu vou além em relação a essa bolha. Nós não temos direito à segunda chance. Eu vou dar 3 exemplos aqui, tá? Dado, talvez, Curitiba, sem desmerecer o Bahia, né? Porque o Bahia é gigante, mas dado quando foi para o Bahia, foi num projeto de reestruturação de base e lá ele acabou chegando no profissional. Mas contratado direto do profissional, dado, talvez, se eu estiver errado, me ajude aí, foi o Curitiba. Um outro treinador do Nordeste que estava numa ascensão louca, certo? Sequência de acesso, a coisa toda. Marcelo Chamusca, Botafogo, e Roberto Fernandes lá atrás, em 2008, Atlético Paranaense. Eu tinha 33 anos de idade quando fui no Atlético Paranaense. Cadê a segunda chance? Durante muitos anos, eu salvei um monte de clubes de rebaixamento e fiquei conhecido por isso. Eu tenho 7 títulos de campeão. Ninguém fala. Só fala, não, Roberto é bom para tiro curto, para na reta final ali, porque ele vai... Tá, beleza. Vamos contar os 7 títulos que eu fiz a pré-temporada, de montagem de time, etc. Então, é muito fácil só rotular, cara. E ninguém é só uma coisa. Roberto, as pessoas confundem, esse é um ponto de vista meu, sem dúvida nenhuma, sempre. As pessoas confundem personalidade com loucura. As pessoas confundem ser frontal. Ser frontal, bem-vindo. Frontal. Tá? Eu, Roberto, Milton. Quem mais? Tem mais aí. Mas tem muito mais enrosquido, né? Então, as pessoas confundem a forma como a gente interage e lidera do que outros que fazem. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta curta e simples. Acha que o Abel não chama a atenção, pela forma que ele fala, ele não chama a atenção dos seus jogadores? O Milton, eu tive que fazer, porque eu sofri. Não é Tininho? Ricardo, desculpa. Não, eu fiz, porque eu sofro muito com isso, essa questão de rótulo, etc e tal. Eu tenho um vídeo na internet, tá? Que Abel, não tem nada contra, tá? Mas o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, eles chutaram mais garrafa do que eu na minha carreira inteira. Tem mais expulsão e cartão amarelo que eu. Mas não, o maluco, os loucos estão aqui. Esse aqui apelidou a nossa mesa, ele pipocou de falar de Tarja Preta. A coisinha ali já é
uma confusão. Ah, já o fulano brigou com o ciclano, o outro não sei o que com o ciclano. Agora isso sempre aconteceu, né? Sempre teve briguinha atrás. Sempre teve, né? Mas hoje está muito difundido. E hoje tu vê canais e tu sai de um, tu vai para o outro, tu vai para o outro. E a fomentação é só isso. É assim, caras, tititi caras. Né? É fofoca, é o fulano brigou, o fulano discutiu. Gente, isso é normal dentro do vestiário. Pergunta pro Jorginho quantas discussões ele teve com o Ricardo, ou teve com o Romário, ou teve com sei lá com quem. Mas no final da conta, né, hoje em dia, se propaga muito mais o negativo, João, do que o positivo. Agora, eu concordo com você. Jornalistas como você, é importante estar lá, para saber o que está acontecendo. Né? Agora, você desenvolveu e tem ideia de trabalhar numa linha de mostrar conteúdo. Quando uma grande maioria, principalmente agora no YouTube, os influencers mais identificados com os clubes, a ideia deles não é passar conteúdo, não. Eu acho que são formadores de opinião. Os treinadores têm que ser respeitados. Não se esqueçam da formação deles enquanto pessoas. Vocês fazem ideia o que é fazer uma gestão de um clube de futebol em que você tem lá no seu elenco 5 ou 6 jogadores com experiência, campeões, que ganham milhões, enquanto traz um menino que saiu da base que ganha 50 mil vezes menos? Eles vão conviver todos juntos? Professor, ouvi ali o Felipe Chimenez, que é senhor de Joinville. É porque eu acho que é só um complemento importante, professor, que é o seguinte: primeiro, 10% dos clubes da Série A já estão com gestores estrangeiros. Tá? Esse processo, vocês podem ter certeza que ele vai crescer. E anotem o que eu estou falando hoje. O próximo passo é a chegada de árbitros estrangeiros para apitar jogos do Brasil. Isso não é causa, isso é consequência. Então, acho muito importante que a gente esteja atento a esse processo, que a gente está falando hoje de treinadores, mas isso já chegou nos gestores e vai chegar na arbitragem. Aí eu faço uma interrogação em relação a isso e já complemento o que o professor falou e falou muito bem. Não será, Chimenez, o corporativismo? Corporativismo de a figura do treinador com a figura da LAI trazendo outro corporativismo, operando para que abrir mercado para outras coisas. Porque eu digo isso, e vou pegar a fala do Jorginho, que foi muito bem. Em Portugal, eu vivo lá, nós não somos respeitados em Portugal como treinadores. A gente está aqui no conhecimento. Vocês no início não acreditavam, agora vocês estão vendo que o conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem, é que isso ninguém tira da gente, que isso vai fazer com que a gente cresça. Os gestores sabem bem, também é outra coisa também que a gente tem que refletir. Os gestores hoje estão vivendo, ontem o Felipe estava falando, eu fiquei observando, os gestores estão vivendo, os executivos de futebol estão vivendo um momento terrível, porque hoje tem uma nova figura, chamada CEO. Então tem o executivo de futebol, mas acima dele tem o CEO. Mais um? Né? Mais um. Então ele agora está amarrado. Tem 2 para demitir agora. E os treinadores também vão sofrer isso com certeza. Professor, posso fazer uma... Eu achava que ele botou óculos escuros e tal, mas foi reprovado. Voltou para repetir o curso. Tomou pouco. Então isso é preciso que a gente tenha respeitabilidade, respeitar os treinadores. O Oswaldo deu uma entrevista, quase fui colocado à forca, porque eu disse que ele não ia sentar no banco nos campeonatos sul-americanos, porque ele não tinha licença. Aí o presidente do clube dele me ligou: mas você não vai falar isso, não, então você vai lá. O senhor assinou a convenção lá na CBF e disse que é todo mundo tratamento igual. O senhor não é mais diferente que ninguém e ele não é mais bonito que ninguém. Então ele vai ter que fazer o curso. E aí ele voltou direitinho, com o rabo entre as pernas, fez o curso e terminou. Mas enfim. Uma aula na CBF. Naquele início, Lisca, a gente buscava, dentro das disciplinas que tinham, algumas pessoas com mais expertise e formação. Treinadores também, trazíamos treinadores, vocês também, sempre convidados. E a gente trazia sempre alguma coisa de fora também, porque achava importante fazer esse intercâmbio. Treinador alemão, italiano, alemão, escocês, inglês, português, espanhol, sempre em todos os lugares.
fizemos esse intercâmbio. Mas hoje mudou muito já. Hoje eu não sei mais. Porque isso foi caminhando e chegou um determinado momento que isso ficou uma coisa muito lucrativa, e chegou 2022 e nós fomos tirados do processo. Ô, professor, o que na prática tem de diferente do curso? Eu sei tudo, não vou fazer curso nenhum não. Então, minha gente, vocês têm que se organizar, nós temos que organizar. Aí veio atrás de mim o CREF, aí veio atrás de mim o sindicato particular do Rio de Janeiro, eu explicava, não faz assim, nós vamos colocar uma base, o cara tem que ser formado em educação física, ou estudante de educação física, nós vamos melhorar o esporte, e vamos lutando, né? E a primeira turma, minha gente, sabe quantas pessoas tinha? 17. 17 alunos. Sendo dos 17, 5 americanos, que vieram dos Estados Unidos para fazer um curso. Então, e nessa primeira turma, nós já começamos a mostrar a metodologia, a mostrar as coisas, a tentar melhorar. E assim foi de 2009, chegou 2012, a universidade se cansou disso, por desorganização própria, e aí alguns começaram já a esticar o olho, porque viram naquilo uma possibilidade de ganhar dinheiro. Que, infelizmente, e aí fica uma coisa para vocês refletirem, vocês não têm uma união grande, vocês precisam se unir mais. Vocês são uma categoria de gente importante, mas vocês, infelizmente, se degradiem. Não pode ser isso. Vocês têm que ter união. Já colocando um gancho para você, João. Você pode ter a reciprocidade de 3 anos, que a convenção dá, mas quando chega lá em Portugal, tem um sindicato dos portugueses, do treinador, e não adianta, porque você fala, não, você tem a licença Pro, tem 3 anos, mas você acabou de tirar a licença Pro, a sua licença Pro tem que ter no mínimo 5 anos para nosso sindicato. Então não adianta você ter a licença Pro, e reciprocidade é essa. Mas é porque eles se protegem o mercado deles. Eles são unidos. Não é isso? Então, gente, quando começou isso da CBF, e isso começou em 2005 através desse convênio, e nós ficamos de 2005 a 2009 estudando como fazer a grade curricular, que foi feita por nós com o maior carinho e de uma forma coletiva. Boa tarde a todos, muito prazer estar aqui com vocês hoje, uma gratidão imensa, Roberto e Dado, pelo convite de estar aqui, conhecer esse paraíso, é um privilégio estar aqui em Noronha, e nessa mesa tão qualificada, tão maravilhosa aqui, com pessoas que eu tenho um carinho muito grande por todos eles sabem bem. Mas é assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, e ali vocês provocaram a imprensa, é preciso primeiro que a imprensa também reflita sobre o seguinte: o treinador sempre foi o pato feio do esporte. O demissível. O treinador é o demissível da comissão. O treinador sempre foi o mais criticado, o mais perseguido, o mais humilhado de todas as profissões aí ligadas ao futebol. A gente, quando iniciou fazer com que as pessoas fossem qualificadas, melhor qualificadas, porque veja bem, o treinador de futebol, vocês acabaram de escutar aqui vários falando, vocês vejam a capacidade que o indivíduo desse tem que ter, intelectual, emocional, pessoal, mental, vivências que são deles, vivências que eles tiveram no vestiário anteriormente, vivências que eles tiveram como pessoa na formação humana. Toda essa vivência tem que ser respeitada, e ela nunca foi respeitada. E é preciso que a gente respeite as pessoas. Justamente quebrar, sabe, essa coisa de que o treinador brasileiro não sabe nada, não conhece de metodologia, não entende nada. Nós entendemos sim. Eu estudei pra caramba, eu viajei muito na Europa, vi vários trabalhos, vi de Guardiola, vi de vários treinadores estrangeiros lá, treinadores da Europa mesmo, e o que eu vi foi 2 ou 3 trabalhos diferenciados daquilo que a gente faz aqui constantemente, diariamente, no nosso trabalho. Então, eu queria só, para terminar essa minha fala, dizer que nós aceitamos que durante um bom tempo os nossos treinadores do passado ficaram focados em apenas uma área, não deixaram legado, isso é uma realidade. Nós não estudamos quando deveríamos ter estudado, a partir de 2000 ali, eu ainda era um atleta ainda, mas sinceramente
Muitos de nós têm muita capacidade, aqui tem alguns aqui que têm intelectualmente muito mais preparado do que eu, em termos de gestão de grupo e também de metodologia de trabalho, mas nós entendemos sim. E nós precisamos de oportunidade. Quando eu me levantei lá no ano, quando eu estava no Atlético Goianiense em 2022, logo depois eu vim para o Vasco, eu fui dar uma fala sobre o Abel. Para mim, o Abel é um dos maiores treinadores, assim, com certeza o maior treinador que passou, o melhor treinador de todos os tempos aí do Palmeiras, mas ele é um cara extremamente indelicado, sabe, sem educação à beira do gramado, com o jogador adversário, com o treinador adversário. Eu fui falar isso, eu fui xingado de tudo quanto é nome, inclusive pela própria imprensa. Isso não quer dizer que ele não mereça. O que eu quero dizer é que eu quero ter a mesma possibilidade que ele tem aqui lá em Portugal. Se eu, como um campeão do mundo, um cara que já foi campeão no Japão, já foi campeão em vários lugares, inclusive aqui no Brasil também, mesmo sendo um pouquinho, mas foi campeão carioca pelo Vasco da Gama, né, invicto ali em 2016, o último título do Vasco, viu? Eu não tenho a possibilidade de assinar um documento. O que eu quero é essa reciprocidade. Nada mais do que isso. Não volte mais. Não volte mais. Fica onde você está, porque... Minha esposa vai adorar. Não, porque é isso. Eu estou passando um momento, um ano, em que eu estive em Portugal, Alemanha, Estados Unidos, fui para o Japão, estou aqui com a minha esposa, nunca tinha estado aqui em Fernando de Noronha. Por que eu tomei essa decisão? Eu falei, cara, eu não vou pegar qualquer coisa, e não peguei as 5. O último foi o América Mineiro, que acabou levando o Alberto. E eu falei, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero me preparar também numa outra área, mas quero saber entender um pouquinho o que está se passando no futebol. E eu não vou pegar mais aquilo que você falou. Vou sair daqui para o Peru, para Bolívia, para pegar a segunda divisão? Não, eu pego aqui. Um atleta, um treinador com 20 anos de experiência. Esse ano eu tive 5 propostas de Série B. Essa coisa que foi falada aqui de Série B, né? Eu falei, cara, não quero mais ser da Série B, eu quero ser da Série A. Se não for, eu vou esperar alguma coisa para fora. Mas tudo passa ainda por uma desconfiança da imprensa. Concordo. Porque a imprensa, ela contribuiu muito, principalmente a partir de 2014. Eu sofri isso porque eu tenho uma ligação muito forte com a Alemanha, estou sempre na Alemanha. O que eu aturei dos caras falando no nosso ouvido lá foi difícil. Que a gente não sabia nada, que a gente não tinha treinador, que os caras engoliram. E literalmente, a Alemanha engoliu o Brasil. Taticamente. E isso foi um grande prejuízo para a gente. O que está acontecendo hoje, na realidade, existe uma... Como eu posso dizer? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que eu fico bem... Para relaxar. Resseca a minha boca. Mas... nós estamos passando por um momento em que o discurso, ele é mais forte, mais importante do que o trabalho, do que a metodologia. O cara chega na televisão e fala bonito pra caramba, mas o dia a dia dele, cara, não condiz com aquilo que ele fala. Anos como profissional do futebol, jogador de futebol, já completei 20 anos que eu comecei em 2005 como treinador no América do Rio de Janeiro. Fiz alguns trabalhos, bons trabalhos. Eu lembro do meu trabalho da Figueirense, né? A gente sempre lembra da Ponte Preta que chegou na final, mas o meu trabalho de 2011 no Figueirense foi um trabalho sensacional, como o Mirassol está fazendo hoje ali com o Guanais. A gente chegou a frequentar ali o G4, que na época não tinha G4, era só 2 classificados para Libertadores, durante quase 10 rodadas. E depois fiz alguns bons trabalhos, como no Vasco, 2015 e 2016, peguei o Kashima Antlers, fui campeão lá de 2 Copas. Ano passado mesmo fui campeão da Tailândia. E interessante que na Tailândia, Dado, eu não podia assinar o documento. Na Tailândia. Então eu quero dizer que eu preciso que as pessoas prestem atenção, porque a gente está aqui do lado de uma pessoa extremamente importante para o que está acontecendo para nós brasileiros. A preparação que nós não tivemos, como o Milton falou, que começou lá em 2000 para a Europa,
para nós começou com eles. Mas só que os dois não estão mais na CBF. Não contam mais com ele. E eu vi aqui, eu estava falando aqui. Eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. São essas diferenças. Vamos também trazer aqui o nosso Jorginho, que também, além de um trabalho como treinador, nos deu essa marca que fica para a história de ser campeão com a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Até pedir aqui uma salva de palmas para o Jorginho, né, porque você pode apagar o que quiser nas suas câmeras, o Tetra ninguém vai esquecer. Obrigado, João. Bem, uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui. O pessoal já falou da cidade. A cidade, na realidade, eu vou conhecer a ilha um pouquinho depois, vou ficar aqui até sexta-feira. E nós estamos passando, agradecer também a todos que nos possibilitaram estar aqui. Eu sei que vai ser marcante, não apenas a questão da visita à cidade, à ilha, mas eu tenho certeza que, como está sendo transmitido, isso aqui tem um alcance muito grande. Tem gente que não deixa troféu. E tem gente que vem, que fica, que melhora, que evolui, que constrói história. Mas essas pessoas que vêm para cá, uma boa parte delas, se a gente tivesse o mesmo tratamento e exigir 3 anos de experiência no seu país, na primeira divisão de Portugal, por exemplo, está o caso de Portugal, que é o mais, talvez é o mais próximo, teriam aí uns 40% de treinadores que não viriam para o Brasil. 40%, não vamos nominar, não tem sentido nenhum. Inclusive o treinador de Santa Clara teve para vir para o clube qualquer e ele só não veio porque ele não ia poder trabalhar. Então assim, temos muitas hipóteses. Como que o treinador do Botafogo hoje pode trabalhar no Brasil? É isso. Tem. Eu não ia falar não, mas você já... Vou falar, né? Já largou o doce aí. Vamos falar, né, pô? O Antônio Oliveira, já falando, mas também o Antônio Oliveira, quando fez o primeiro clube dele aqui, foi o Atlético Paranaense, ele também não tinha, ele nunca tinha sido treinador. Ele construiu a carreira dele aqui no Brasil, pelos espaços que nós temos, tá? Por alguma janela, como foi citado aqui, nós não podemos também chegar aqui e dizer que está tudo errado, que isso, aquilo. Nós temos culpa, sim, nós temos vários problemas. Quando eu digo nós, eu me sinto, óbvio, como sou treinador, então nós temos as dificuldades que nós passamos, nós tivemos negligências, nós deixamos para não nos atualizar, nós não escrevemos, hoje nós não temos uma metodologia brasileira, que a gente discutia muito lá com o Chopinho, que veio algumas discussões muito bacanas na granja lá com o Jorginho, com muita gente. Nós não temos uma metodologia brasileira, então a gente vai falar de treinamento, a gente copia a periodização tática portuguesa. E a gente só transcreve algo que foi feito em Portugal para o futebol português, a gente coloca no Brasil para o futebol brasileiro, que para mim é um equívoco. No Brasil, nós nos acostumamos a trabalhar com equipes onde muitas das vezes a gente tinha os valores individuais que sobressaíam, aqueles caras que eu falo muito assim, ó, o craque, né? O indivíduo ele tem a capacidade de transformar um esporte coletivo em individual. É aquele cara que resolve. Pegar o gancho do que o Milton falou, assim, existem muitas verdades na fala do Milton. Nós sofremos com essa janela e estamos sofrendo até hoje. Mas talvez, Milton, existe o meu ponto de discordância em relação ao que foi citado, não sei se foi Roberto ou se foi Liz, que é em relação à reciprocidade. Mesmo esse protocolo ROC, mesmo o protocolo ROC que hoje é difundido na Europa, que a premissa do protocolo, que qualquer treinador com a licença CBF, Conmebol, com 3 anos na primeira divisão, com experiência de 3 anos na primeira divisão, ou experiência em seleções de base, ele tem a licença de comandar a sua equipe com ampla autonomia. Porque se não for assim, existem aqueles casos que a gente conhecia, aquelas coisas absurdas, que aconteceu com vários colegas nossos, com o Vinícius Eutrópio, com o Paulo Turra, o Alex na Turquia, o cara assina como treinador, ele vai para o banco, mas ele não dá entrevista coletiva oficial, não é ele que responde como treinador, ele está lá como adjunto, mas enfim. Não sobre história. Não, história não. Eu estou falando de metodologia.
História é quando a gente toma uns canecos e brinca lá. Aí sim, hoje é metodologia. Nós estamos falando de estudo, crescimento, que é o que eu acredito. Nós todos devemos ter em nossa mente que a quebra de paradigma é uma oportunidade de crescimento, seja ela qual for. E acredito que nós estamos hoje atravessando, entendam bem o que eu vou dizer, atravessando esse distanciamento do topo da pirâmide por culpa própria. Nós deixamos escapar a possibilidade de crescimento porque nós próprios achamos que não precisávamos. E está aqui o professor que nos diz que há uma resistência muito grande em todos os profissionais da área para o crescimento. Então, se nós passarmos a criticar os estrangeiros, criticar o trabalho de quem não ajuda o crescimento do futebol brasileiro, nós estamos perdendo tempo de olhar para nós e crescermos nós. Hoje o executivo é mais protagonista que o treinador nas tomadas de decisões e nas definições do caminho. Então nós temos que ter muita atenção para isso, para não perdermos mais espaço aí. Sem contar que temos 152 estrangeiros jogando a Série A. 152. Onde vai jogar os nossos meninos da base? E tem mais. Eu vou trazer esse tema mais à frente, né? A gente está só no início da mesa aqui do debate, mas tem os seus lados que eu estou falando aqui de agregar positivamente, mas onde vai trabalhar o fisiologista que está sendo formado na base ou está sendo formado no clube do interior, se o cara que está vindo de fora já traz 8 pessoas na comissão dele? No mínimo. O preparador de goleiro daqui, onde é que vai trabalhar? O treinador da base, onde é que vai trabalhar? Então, a gente vai falar também desse ciclo. Deixa eu ouvir o Milton também. Milton, só, desculpa interromper rapidinho, quando o Lisca não ficou só em treinadores e falou também em jogadores, lá vai o primeiro dado, tá? Talvez não, eu acredito que o Rio de Janeiro é o estado mais charmoso, talvez o que mais cedeu jogadores à seleção, é onde tem o Flamengo, o Fluminense, Vasco, essa coisa toda. Na seleção do Campeonato Carioca deste ano tinha mais estrangeiro do que brasileiro. Campeonato estadual. Mas quem viu o jogo Fortaleza e Santos na rodada passada? Tinha muito mais estrangeiros em campo e nas casas matas do que brasileiro. E no Santos, o Santos, com a tradição que tem de categoria de base, tinha um jogador formado dentro do Santos em campo e o Fortaleza nenhum. Então era um jogo no Campeonato Brasileiro totalmente estrangeiro. Milton Mendes. Dado o Cavalcante, um lugar extraordinário, uma ilha bonita. É um prazer estar aqui com essa mesa tão vasta e inteligente. Espero contribuir e aprender um pouco com vocês também. Teremos, assim, muito tema para falar, muitas coisas para dizer, mas eu vou me fixar justamente só na pergunta dele. Eu acho que o choque cultural serve como uma oportunidade de crescimento. O crescimento, ele vem com mensagens diferentes, até negativas. Você aprende com o que não se deve fazer. Então, acho que a oportunidade que nós temos que ter com os treinadores estrangeiros é ver por que eles vieram. Aí a pergunta é essa: por quê? Qual o critério que usaram para trazer os estrangeiros para cá? Se nós entrarmos um pouco na história, em relação às licenças, em 2000 iniciou-se as licenças internacionais. Treinadores, invasão de jogadores, nós temos que ter muito cuidado para ver para onde que vai o nosso futebol. O que vai acontecer mais ali na frente. Nós temos vários exemplos de alguns países que isso aconteceu e está sofrendo até hoje. Eu vejo, como o Roberto também, vejo que hoje o mundo está globalizado. O nosso mercado, na verdade, hoje é muito atrativo, principalmente em relação aos países sul-americanos e até europeus, que estão vindo para cá e realmente recebendo bem, bons salários, boas estruturas para se trabalhar, ótimos jogadores, boas condições para tu realmente poder mostrar o teu talento. Eu acho isso importante
E nós não temos que ter melindre de deixar o treinador, até porque nós já fizemos isso também em tempos anteriores, né? Nós somos percussores em vários países. Agora deu uma boa diminuída, eu acho que a gente tem que recuperar esse espaço. E é uma reflexão que eu faço com todos vocês, né? Por que nós não estamos na Argentina? Quantos treinadores brasileiros tem na Argentina? Alguém sabe me responder? Hã? Nenhum. E no Uruguai? Zero. Um no Uruguai, né? Que é o Jadson Trindade, que agora está puxando esse processo para nós. Foi contratado pelo Nacional, depois de fazer um grande trabalho no Boston River, né? Que é um caminho que nós, treinadores brasileiros, podemos também começar a trilhar. Tem outros puxando o processo. Thiago Nunes agora, né? Recentemente com a LDU, foi semifinalista da competição. Claro que é palmeirense, mas eu confesso, pessoalmente, estava torcendo muito para ele, né? Até para essa questão dos treinadores brasileiros voltarem a ser valorizados. É um caminho tu ir para, né, países estrangeiros e pegar times de menor, né, nível, fazer um bom trabalho para poder chegar nos tops, né? Eu já tive a oportunidade, recebi convite do Peru, da Bolívia, né, e do Chile, mas era todos times na zona de rebaixamento, né? Como aqui no Brasil, né, Jorginho? Então, para mim, não servia muito, né, cara? Porque eu preciso ir para esse mercado para vir mostrar o meu trabalho nesse daqui. Esse é o meu objetivo, né? Então, realmente, ainda não consegui essa oportunidade. Estou buscando trabalhar, fazer esse caminho inverso também, né, João? A gente também aproveitar isso. Ah, claro, os salários lá não são iguais daqui. Mas chega um momento que eu não estou preocupado com o salário. Eu estou preocupado com o espaço, né, e eu poder trabalhar. Nós temos aqui na mesa, por exemplo, para mim é inconcebível que o Jorginho não está trabalhando no time da Série A. É inconcebível para mim, por tudo que ele já fez, pelo histórico dele como jogador, como profissional, com todo o serviço que ele prestou ao futebol brasileiro, com toda a capacidade que ele tem, que ele já demonstrou, campeão, vice-campeão com a Ponte Preta da Sul-Americana, vários trabalhos. E eu vejo, acho que foi o ano passado, 2 anos atrás, você falando disso, que você também não entendia isso. Que você não... Eu quero saber o porquê, né? Por tudo que você já demonstrou. Então eu deixo essa reflexão, né? É um caminho, vamos fazer um caminho de duas mãos, então. Eles vêm para cá e nós vamos lá para nós poder também mostrar o nosso trabalho. Foi muito importante para isso. João, estrangeiros. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E antes disso, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Paulo, né? O Paulo foi meu diretor do Náutico, né, em 2014 e 15, né? Fazia algum tempo que a gente não se falava. Para quem diz que eu não tenho algumas relações, né? Mas o Paulo, quando me chamou, né, pela primeira vez, eu fiquei muito feliz. Quando eu fui para o esporte, ele já ficou me devendo uma visita ali no vestiário, né? A gente teve algumas, né? Faz parte, né? Mas não paga essa visita, não, professor? Mas trazendo para Noronha? Mas não deu tempo também. Eu sou fã do trabalho do Abel. Eu sou fã do trabalho do Abel, principalmente quando algumas pessoas da imprensa criticam a forma que ele fala em algumas entrevistas, etc. e tal. Mas isso é modus operandi do português. A Milton mora lá e sabe disso. Se aqui a gente tinha um personagem no Nordeste que era Seu Lunga, em algumas regiões de Portugal você só tem Seu Lunga lá. Pô. Os caras são exatamente daquele jeito ali. E vamos passar a bola aqui para que outros possam falar também, e depois eu volto com alguns dados. Eu tive a honra, muita gente falou, pô, mas o curso da CBF Academy agrega alguma coisa? Agrega e muito, você sempre está aprendendo, certo? E principalmente porque trazem profissionais também de fora. O meu primeiro, a gente tinha treinadores italianos, treinadores da Alemanha, até por conta daquele 7-1, vamos lá. E tem também o Milton, né? Eu fiz questão de trazer o Milton, quero agradecer a presença dele, porque para quem não sabe, Milton mora na Ilha da Madeira, né? E se dispôs a sair de Portugal, tá? Para vir aqui para o Brasil para falar sobre isso. E mais, Milton talvez seja um dos pouquíssimos treinadores do Brasil, aliás, eu confesso, não conheço o outro, pode até ter, mas eu não conheço outro, que tem a licença UEFA, né? Tem outros, por exemplo, me veio à memória agora o Agel, quando estava no time antes do Santa Clara, que é da mesma... Alverca. Pronto, ele aproveitou e ele fez. E sabe o que ele fez?
porque tiraram ele do banco. Tiraram ele do banco de reserva. Mas isso vocês podem falar. Paulo Turra também. Paulo Turra também foi saído do banco. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra o treinador estrangeiro. Eu tenho muito contra a diferença de tratamento. Nós estamos agora com uma mesa de 6 aqui, eu não vou alongar, dar oportunidade à palavra de todo mundo, mas quando eu voltar com a palavra, eu quero mostrar alguns dados aqui, que eu acho que hoje é muito mais proteção e modismo do que realmente um trabalho com... Mas tem agregado alguma coisa? Com quem faz o futebol e às vezes não é percebido. Então, quando eu recebi um convite aqui do Dado, que eu quero agradecer ao Roberto, ao Fernando, e conhecer o PH, e conhecer o que está sendo desenvolvido, o que pode ser desenvolvido aqui, e que isso repique para várias outras regiões do Brasil. Quem sabe um dia nós teremos aí, né, o natural de Fernando de Noronha jogando a seleção brasileira, jogando em grandes clubes do Brasil. Acho que esse é o objetivo. Mas acima de tudo é a inclusão social. A gente precisa pensar de Criciúma, Santa Catarina, morei em Florianópolis, Ilhas, né? Morei em Balneário Camboriú, moro ainda em Balneário no Rio de Janeiro. Então tudo tem a ver com praia, menos Criciúma, mas sempre foi um sonho. Isso aqui é surreal. Surreal. Posso afirmar de cadeirinha, porque onde eu moro também são lugares lindos e maravilhosos, né? Com a natureza, mas aqui realmente é uma experiência muito mágica. Eu quero te agradecer. Você citou aqui sobre a agenda do presidente, mas acima de tudo é olhar agora para Fernando de Noronha como um fomento do futebol brasileiro. Vocês estão com essa vontade de desenvolver e a gente vai, como a Casa do Futebol, tentar de alguma maneira criar essa conexão. Então não tenha dúvida que a partir desse momento a gente cria aqui o marco zero de relacionamento com a CBF. E assim, se o presidente conseguir, a gente inclui na agenda e traga ele aqui também. São Tá fechando o olho. Ó, dó maior. E as estrelas do céu Eu vou buscar. verde com sabor de mel. Eu vou te dar. E pra nossa união Eternizar. Ó, vou aproveitar esse dó maior do Buiú e vamos cantar aqui. Abençoar. O que mais quero é te dar um beijo. E teu corpo acariciar. Você bem sabe Eu te desejo. Está escrito em teu olhar. o teu sorriso é um paraíso. Quando contigo eu queria estar. Que me dera se eu fosse o céu. Você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim. Ó saudade, ó saudade. Eu te quero só pra mim. Querer esse poder te tocar. Meu coração está radiante. Mais feliz acho que é. Quando te vejo, chego a sonhar. Eu sei que o medo me apaixona. O que vai ser me conquistar? O que mais quero? O que mais quero é te dar um beijo. Você me sabe que olha, eu beijo. Está escrito no meu olhar. Eu sou paraíso. Onde consigo eu Ai, quem me dera se eu fosse o céu. Joga pra cima agora. Eu te quero só pra mim. Já foi embora. Vai, que eu vou chamar Chiquinho. Chico! Olha! Nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer. Bom mesmo é ser feliz e mais nada. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer. Bom mesmo é ser feliz e mais nada. Eu quero ver Ricardo Rocha Filho cantando, pra todo mundo aí batendo palma, na confraternização. Nem melhor, nem pior, muito diferenciado. Na confraternização do dia 15 ele vai estar lá, batendo palma.
Gravatá City. Vamos. Batendo palma. E eu falo mais, viu? A resenha vai ser boa, viu? Quero ver, viu? Primeiro a confraternização do Torcida Hits. Aí dia 29, a confusão já tá feita lá. Caiu no hospício. Caiu no hospício. Pô, Lisca doido, pô, tá maluco? Qual que é a música dele, Lisca aí? Eu tô na merda, mas eu vou. Jorginho, não, Jorginho tem que ir. Tem que ir. Vai, Jorginho. Que isso? E agora? Bom dia, senhor. Aí, na moral, se alguém puder, deixa eu tirar uma foto com esse trio aí, pelo amor de Deus. Alguém bate uma foto aí. Zé, vem aqui também rapidinho. Deixa eu tirar essa foto aqui, vem cá. Zé, vem cá. Buiu, junta aqui. Pô, isso aqui é só quem foi campeão do mundo, meu irmão. Vem, galera, vem. Roberto, vem. Vai, Roberto. Vai, Dado. Cadê Lisca? Cadê Lisca? Que a gente deu. Mas o bom foi no... Lá em Brusque. Olha, vai contigo, velho. Olha. Agora um convite eu quero conhecer um campo de Pernambuco que eu nunca tirei. Eu quero conhecer o Retrô, então, Gustavo. Eu não conheço nenhum estádio, conheço o estádio do Brasil inteiro. Eu nunca trabalhei aqui, nunca fiz um jogo aqui, infelizmente. Eu quero conhecer o campo do Santa Cruz, eu quero ver quem me convida. Santa Cruz, Náutico Esporte ou Retrô. Quero ver, eu quero conhecer. Eu nunca fui em um jogo de futebol aqui em Pernambuco. Quero muito. E obrigada por tudo. Gente, vamos aplaudir essa turma.